Fala galera, tudo bem com vocês? Também tudo bem, vamos lá. Como eu falei, vamos contar a história de vários campeonatos, né? Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, estaduais também, né? Alguns emblemáticos, enfim. Além de Copas, né? Algumas Copas do Mundo também. Algumas não, né? Acho que todas, né? Temos que contar todas. Mas, primeiramente, por estar começando esse projeto doido aí, vamos começar a contar a história do Brasileirão de 86. Para começar, eu tô contando a história de como foi o embrião pro Brasileirão de 87, tá? Isso aí fica para um outro vídeo, né? Explicar, né? A confusão, né? De 86 para 87, por que deu aquela confusão toda, né? Se o Flamengo, o Sport são campeões, quem é o verdadeiro campeão, enfim. O foco hoje é Brasileirão de 86. E começando, né, Brasileirão de 86, a CBF fez uma bagunça mais uma vez, né? O campeonato começou com um regulamento, e originalmente seria esse regulamento, mas depois acabou tendo que mudar tudo, né? Porque teve várias viradas de mesa e etc, né? Imagina, né? Isso era muito comum no futebol brasileiro naquela época. Então, originalmente teríamos 44 times, né? Divididos em 6 grupos. Não, pera aí. Ah, tá. Seriam 4 grupos de 11, né? 44 times, né? 4 grupos de 11 e originalmente classificariam os 6 melhores de cada grupo, mais os 4 por índice técnico, que dariam 28. E aí os desclassificados, os que não classificariam, os que não conseguiriam classificar para a segunda fase, seriam automaticamente rebaixados. Ou seja, a CBF estava pensando em enxugar, né, o campeonato para 87. Só que aí começou a treta, né? Começou um caso de doping, um jogo entre Sergipe e Joinville, e o Vasco reclamou, né? O Vasco seria um dos eliminados, né? Ou seja, o Vasco teria, entre aspas, sido rebaixado naquele ano, né? Só que aí o Vasco reclamou que tinha, né, esse BO todo, e aí a CBF tirou 2 pontos do Joinville. É isso? Não, do Sergipe, perdão. E aí avançou o Vasco, né? O Vasco foi beneficiado. Aí começou a treta, né? Aí os outros times rebelaram, né? Aí no futebol paulista teve um caso da Portuguesa com um negócio de ingressos, e a Portuguesa seria uma das eliminadas, só que aí os clubes paulistas fizeram protesto, e aí a CBF, vendo que o campeonato estava ficando meio zoado, né? Meio melado, meio bagunçado, decidiu classificar mais times, né? O que seriam 32 na segunda fase, virou 36. Ou seja, classificou 33, chamou mais 3 ali por índice técnico, ou sei lá por que os motivos, e aí tivemos 36. E aí, a segunda fase, que seria 9 clubes, não, que seria 8 clubes, né? 28, não, 8 clubes, vamos ter 9 clubes, né? 9, 4 grupos de 9. E lembrando que veio os 4 melhores também da série paralela, que chamava na época, que era uma série B da época. Enfim, e agora, e aí com isso, o que mudou? O que teve no regulamento, né, mudou aí. O que era o 6 avançou 7, né, mais os melhores ali e tal, enfim. E aí o campeonato seguiu, né, depois dessa treta toda tal, né. E outro detalhe, né, que estaríamos rebaixados também na segunda fase, né, por causa do tal enxugamento que eu falei, né, mas isso fica para um outro dia, uma outra ocasião, o embrolho aí, Brasileirão 86 e 87, né. Mas enfim, vamos contar como foi o campeonato, né. O campeão de 86 foi o São Paulo, né, o São Paulo não teve nada a ver com essa confusão toda, né. O São Paulo jogou na bola e conquistou com méritos do campeonato. E o tricolor paulista tinha um grande time naquela época, né? Era os Menudos do Morumbi, né? O time do São Paulo havia sido campeão paulista em 85, né? Com um Cilinho de técnico. Em 86 ele saiu, né? E em seu lugar o São Paulo trouxe o José Macia Pepe,
o Pepe, aquele Pepe do Santos, que dias antes tinha sido campeão paulista pela Inter de Limeira, em cima do Palmeiras, né? E o São Paulo viu, gostou, né, do trabalho dele e trouxe o ex-canhão da Vila, né? Pra treinar os menudos, né? E o Pepe deu certo, né? Quem achava que ele não ia se dar bem, ele se deu bem. Mas ele já tinha treinado o Santos, se não me engano, no começo dos anos 80, ou algo assim. O São Paulo jogou uma primeira fase com um grupo que tinha Internacional, Sport, né? Fluminense e outros times ali meia boca, né? Vamos dizer assim. Além do mais, o atual campeão, né? Tava nesse grupo do São Paulo, o Coritiba, né? Inclusive o São Paulo estreou contra o Coritiba e ganhou de 1-0, né? E o São Paulo fez uma primeira fase tranquila, né? Sem susto, se classificou, o primeiro do grupo. Aí na segunda fase, né? O São Paulo caiu no grupo de 8. De 8? É de 8, né? Não, de 9. E nesse grupo tinha Palmeiras, tinha Santos, tinha outros times aí até interessantes, tradicionais, né? E o São Paulo embalou, né? O time goleou vários jogos, como Botafogo, Ponte Preta, né? Goleou o Joinville, né? Que era uma sensação no futebol catarinense na época. E fez jogos interessantes, né? Com o Palmeiras, aí empatou os dois jogos, né? Do Santos ganhou um, empatou o outro. Enfim, o São Paulo só perdeu um jogo, se não me engano, acho que foi pro 13 da Paraíba, né? Mas nada que assustasse. O São Paulo classificou, assim, tranquilo, em segundo do grupo. O líder do grupo foi o Palmeiras. Só que aí o ano acabou, né? Porque não teve mais data para pôr no calendário, né? O mata-mata. E aí o mata-mata só voltou em fevereiro de 87. E aí o mata-mata é tradicional, oitavas de final, né? Oitavas, quartas, semifinal. Nas oitavas o São Paulo encarou a Inter de Limeira, ou seja, a mesma Inter de Limeira campeã paulista, né? Então, enfrentou o São Paulo, né? Primeiro jogo em Limeira, o São Paulo perde 2-1, né? E muitos até imaginavam, né? Tipo, aí, será que vai ter zebra aí, né? Que a Inter já tinha aprontado contra o Palmeiras, né? Só que na volta no Morumbi, né? São Paulo tinha um timaço, não deu brecha para nenhuma zebra, né? O time detonou a Inter, meteu 3-0. Minas jogou muito, o Silas também nem se fala, o Careca, como sempre, quase todo jogo fazendo gol, né? E avançou. Nas quartas de final, o São Paulo encarou o Fluminense, né? O Fluminense que o São Paulo encarou lá na primeira fase, né? E venceu no Maracanã, inclusive, 3-2. Um jogo bem louco, bem movimentado. E foram dois jogos duros, parelhos, equilibrados, né? Primeiro jogo, o Fluminense no Rio venceu por 1-0, né? E o São Paulo precisava vencer por 2 gols, né? Se vencesse por um, acho que teria prorrogação ou pênaltis, ou avançaria pela melhor campanha, não tenho certeza. Acho que se vencesse por 1 gol, independente do placar, avançava pela campanha. Acho que até a semifinal o time podia igualar no saldo, mas avançava pela campanha, alguma coisa assim. Só na final que não teria isso. E aí no jogo da volta no Morumbi lotado, com 70, 80 mil pessoas mais ou menos, né? Uma quarta noite. Foi um jogo disputado de novo, né? O Fluminense tentando de todas as formas segurar o empate, né? Mas o São Paulo atacando, metendo dificuldades. E parecia que ia ser difícil, né? Mas até que no lance de gênio do Careca, ele cortou um zagueiro do Fluminense, tentou, sei lá, um cruzamento ou um chute no ângulo, não sei. E fez um gol espírita, né? Fez um belo gol, 1-0 pro São Paulo. E aí o São Paulo embalou, né? Com esse gol. Aí o São Paulo foi pra cima e fez 2-0 logo depois com o Miller, né? Num chute meio de sem pulo ali dele. E o São Paulo avançou de fase. Na semifinal, o São Paulo encarou o América do Rio, né? O Ameriquinha. A América do Rio que na época, né? Dava trabalho pros times do Rio, né? Jogava com dignidade os campeonatos brasileiros, né? Fazia boas campanhas. Só que essa de 86 o América fez a sua melhor campanha até então. E curiosamente foi o último grande momento do América em competições nacionais. O América tinha surpreendido, né? Tinha tirado a Portuguesa, né? Tinha tirado o Corinthians, inclusive, né? Inclusive muitos falam que os jogadores do São Paulo, né, de 86, falavam que esperavam enfrentar o Corinthians na semifinal, né?
pela lógica, né, pela camisa, teríamos um clássico, né? Só que aí o América foi lá, surpreendeu, né? E despachou o Corinthians, né? E a semifinal foi São Paulo e América. Claro, São Paulo era favorito, mas o América vinha embalado. No primeiro jogo, no Morumbi, São Paulo sofreu com o América, né? O América veio todo fechadinho, todo postado, né? E estava se segurando bem. E parecia que o jogo ia ficar 0-0, só que ali perto dos 30 do segundo tempo, mais ou menos, o Careca, novamente decisivo, né? Conseguiu um chute no canto do goleiro do América e o São Paulo venceu por 1-0. Sofrido, apertado, mas conseguiu uma vantagem, pelo menos. No jogo da volta, dias depois, no Maracanã, né? Com 60 mil pessoas, mais ou menos, né? O América tentou de todas as formas, né? Surpreendeu o São Paulo, né? Só que o São Paulo se postava bem, conseguia segurar as investidas do América. E o São Paulo, aos poucos, foi gostando do jogo, até que fez um gol, né? Com um belo gol de Careca, ele encobre o goleiro do América. A bola passa da linha do gol, mas só que ela passa, né? Os jogadores do América até reclamam, tal, que não teria sido gol, mas foi gol. E o São Paulo saiu na frente. Só que o América foi pra cima, né? E empatou o jogo. E aí foi um jogo lá e cá, né? O América se lançando pro ataque para fazer o gol da virada, né? O que poderia ser o gol da classificação, porque o América tinha a melhor campanha. Só que o São Paulo se defendendo com muita personalidade, né? Suportando a pressão, né? Do time rubro de Edson Passos, né? E assim o São Paulo avançou para a final. E a final seria contra o Guarani de Campinas. Guarani que naquela época era forte, né? Era outro que no futebol paulista sempre se destacava, fazia boas campanhas e no Campeonato Brasileiro também não fazia feio, né? Diferente dos momentos atual aí, né? Que o Guarani, né, enfraqueceu muito nos últimos anos, né? Não nos últimos anos, mas há 2 décadas atrás, né? Não é mais o mesmo Guarani, enfim. Guarani que tinha um timaço, tinha Ricardo Rocha, tinha Marco Antônio, zagueiro, tinha um volante que vocês vão saber quem é, né? Que treinou a seleção brasileira nas 2 últimas Copas, o Tite, sim, ele mesmo, o Tite, campeão do mundo com o Corinthians, né? Que surgiu no futebol como técnico lá no Caxias, né? Depois teve destaque no Grêmio, enfim, o Tite mesmo, o Adenor, né? Ele estava como volante no Guarani, né? Quem mais aí? Tinha. E o meio pra frente era só fera, né? Tinha Marco Antônio Boadeiro, jogava muito. O ataque então nem se fala, né? O Evair, né? O Evair, que anos depois faria história no Palmeiras. E o João Paulo, né? Além de outro ponta chamado Catatal. E tinha outro também que chamava Chiquinho Carioca, que também era outro, que era um pontinho engardido também. Mas os principais eram o Evair e o João Paulo, né? Era o jogo da final, Morumbi lotado com 100 mil pessoas, né? Era comum ter esse público na época, porque os grandes estádios, né? Os principais palcos eram assim, né? 100 mil pessoas, 120, né? A capacidade, né? E nessa época era assim, né? Diferente dos tempos atuais, né? Então, com arenas, com estádios remodelados, enfim. O jogo de ida no Morumbi foi um jogo equilibrado, né? Dois times muito bons, né? Muitos craques dos dois lados, né? Muitos lances interessantes. E o jogo de ida foi movimentado. Lances para lá e para cá e teve gols, né? Ao menos teve gols, né? O Guarani saiu na frente com o Evair, né? No cruzamento do Catatal, se não me engano. Ou do Chiquinho Carioca, acho que foi do Chiquinho Carioca. Cruzou a bola e o Evair testou e fez o gol. São Paulo pressionou e empatou com o Careca, num chute que a bola foi chutada na trave e no rebote ele fez o gol. E assim terminou o jogo, 1-1. Outro detalhe é que os dois estavam artilheiro do campeonato, com 24 gols cada. Quer dizer, além do título, os dois principais jogadores do futebol brasileiro na época estavam brigando forte pela artilharia, né? Veio o jogo de volta no dia 25 de fevereiro, né, de 87, no Brinco de Ouro lotado, com 40 mil pessoas, né, 40 ou até mais, acho que 40 mil, se eu não estiver errado. Eu tô falando, mas não tô vendo os textos nem nada, gente. Tô assim, chutando, não chutando, né, tô lembrando aqui de cabeça. E esse jogo foi um dos jogos mais eletrizantes, né, que já tivemos em finais de Campeonato Brasileiro, né. Acho que desde quando ele teve o mata-mata até em 2002, esse foi o mais eletrizante, o mais maluco, o mais incrível, né, que tivemos, né?
Porque foi um jogo muito emocionante, com polêmicas, com tudo mais, né? Guarani sai na frente com um gol contra do Nelsinho, né? Num cruzamento para a área do São Paulo. O Nelsinho tentou afastar, mas ele acabou é, tropicando ali. A bola entrou, né? No cantinho do, do Gilmar, o Gilmar Rinaldi, né? O Guarani fez 1-0. Só que o São Paulo empatou logo depois, né? No escanteio cobrado por Pita, o Bernardo cabeceou forte e venceu o goleiro Sérgio Neri, 1-1. E o tempo normal ficou assim, lá e cá, né? Os 90 minutos. São Paulo teve chances de virar, bola na trave, o Guarani também teve chances. No segundo tempo, o Guarani reclama até hoje de um pênalti, claro, né? Eu sou São Paulino, mas admito que foi pênalti. O João Paulo entra na área, assim, ele sofre o pênalti acho que do Oscar. Não, do Oscar não, o Oscar não estava jogando nesse jogo. Acho que do Dario Pereira, não sei quem foi, ou foi o Fonseca, não lembro quem foi. Acho que foi o Dario ou o Fonseca que entra assim forte, né? Pega na perna dele. E seria pênalti, né? Se tivesse o VAR hoje, se o VAR existisse na época, o pênalti com certeza seria marcado, né? E o Guarani, com razão, reclama até hoje desse pênalti, né? Que poderia ter mudado toda a história. Talvez o Guarani teria sido campeão nesse lance, não sei. Mas não dá pra saber, né? Também, né? Se tivessem dado o pênalti, o Guarani podia errar o pênalti também, né? Porque tem isso também, né? Mas enfim, eu como São Paulino admito, foi pênalti, né? Foi roubado pro Guarani? Foi roubado, né? Só que o São Paulo não teve nada a ver com isso, né? Então, a arbitragem no Brasil, você sabe como é, né? Desde essa época sempre teve polêmicas, enfim. E o jogo foi lá e cá, enfim, como todo mundo sabe, o tempo normal acabou. E aí tivemos o quê? Prorrogação. E na prorrogação os times, né, voltaram a fazer gols. O São Paulo fez gol, né? 2-1, totalizando o tempo normal e prorrogação, né? Virou o jogo com Pita, né? Pita, um baita jogador, um dos meias mais tradicionais, clássicos que nós tivemos no futebol brasileiro. Virou o jogo. Só que o Guarani empatou logo em seguida, né? Outro escanteio cobrado. E Marco Antônio Bandeiro cabeceou e venceu o Gilmar, 2-2. Aí o jogo tava meio tenso, equilibrado, né? Os dois times meio com medo, né? De não se arriscar muito e tal. Só que aí no segundo tempo da prorrogação, aos 10 minutos mais ou menos da prorrogação, um lançamento do Marco Antônio Bandeiro, que jogava muito. Ele viu o João Paulo livre, né? A defesa do São Paulo aberta. E o João Paulo, que era rápido pra caramba, foi embora e conduziu a bola, invadiu a área, só tocou na saída do Gilmar, fez 3-2. E ali era o fim, né? Pro São Paulo, né? O Guarani fez 3-2, faltava o quê? 5 minutos para acabar o jogo. Na época você não tinha acréscimo, né? Tinha só no máximo descontos, né? Que o juiz dava, tipo 30 segundos, 1 minuto só de desconto e aí acabava, né? Ou às vezes nem isso. E, tipo, 10 minutos do segundo tempo, 3-2 para o adversário, e você pensa, acabou, né? O Guarani vai ser campeão, vai ser bicampeão, né? Porque ele já tinha sido campeão em 78, né? Contra o Palmeiras, né? E a torcida do Guarani estava em êxtase e o estádio do Brinco começou a tocar o hino do Guarani, né? Logo depois do gol, o hino do Guarani começou a ecoar no estádio, quer dizer, os caras já estavam certeiros que o título, né, já estava decidido, né? Só que o jogo só acaba quando termina, né? E aí o São Paulo consegue um empate aos 14, aos 13, 14 do segundo tempo. Quando todo mundo achava que o São Paulo não teria mais forças. Tudo começou lá atrás, né? Lá no gol do São Paulo, o Gilmar tocou pro Wagner Basílio. O Wagner Basílio que falhou, né, no lance do gol do Guarani. Ele dá um chutão lá pra frente, no tipo, né, tudo ou nada aqui, vou dar um bico lá e ver se o que vai dar, né? E deu certo, né? Ele dá um chutão lá, da defesa para ataque. O Pita, que nunca foi de ganhar de cabeça, conseguiu ganhar um lance do Ricardo Rocha. A bola pingou na frente da área ali, na marca do próxima ali da linha de fundo ali, né? Na frente do Careca. E o Careca, que estava iluminado naquele ano, né? Com o pé esquerdo, encheu o pé, chutou forte e venceu o Sérgio Neri 3-3 no total, né? Totalizando só a prorrogação 2-2. Um jogaço para você ver como que, né? Que loucura que foi. E aí, explosão total, né? Da torcida do São Paulo, todo mundo comemorando, festejando, não acreditando, né? Nesse gol, né? E foi um gol histórico, né? O Careca, anos depois, falou, né?
esse chute foi um chute que, tipo, fuzilei todo mundo, né? Fuzilei Sérgio Nery, a rede e tudo, porque ou faria aquele gol ou não ia acontecer nada, né? Enfim, o jogo terminou assim e fomos pros pênaltis, né? Aí nos pênaltis, adivinha, o Careca que tinha sido herói começa a virar um pouco vilão, né? Ele perde o pênalti pro São Paulo. Só que o Guarani perde 2 pênaltis, né? E aí os cobradores vão cobrando e tal, até que o Wagner Basílio, né? O cara que tinha sido vilão no gol do Guarani, converte o pênalti decisivo, faz 4-3 e o São Paulo era bicampeão brasileiro, né? Segundo título brasileiro depois de quase 9 anos, né? Ele tinha ganho em 77, né? Que terminou em 78 contra o Atlético Mineiro. E assim o tricolor era bicampeão brasileiro, né? Um título heróico, né? Um título que coroou um grande time, né? Um time forte, com vários jogadores que jogaram na seleção e que jogariam na seleção, né? E seriam importantes também. E consagrou Careca, né? Que virou artilheiro do campeonato com 25 gols, né? E o São Paulo, mais uma vez, campeão, sem ser o melhor time, né? Porque o Guarani acho que teve 5 ou 6 pontos de diferença, né? Na classificação geral, melhor do que o São Paulo. Só que o São Paulo foi campeão, né? E para você ver que mata-mata era assim, né? Nem sempre o time de melhor campanha costumava ganhar, né? Então, e o São Paulo, claro, não tô falando que o São Paulo não foi mal, né? Foi muito bem, inclusive, né? Fez uma ótima campanha na primeira e segunda fase. No mata-mata foi copeiro, quando precisou ser, né? Tipo, saber segurar resultados, enfim. E o título merecido, né? Apesar das polêmicas desse campeonato, né? Muitas viradas de mesa, regulamentos mudados, né? Time que estava eliminado voltou para o campeonato porque a CBF chamou de volta, enfim, muita confusão. Apesar de toda a confusão, o campeonato foi legal, né? Principalmente do mata-mata em diante. E Guarani e São Paulo fizeram 2 jogaços, né? Totalizando tudo 4-4, né? No agregado. 8. Não. 8 gols, né? Quer dizer, numa final assim. E tá pra história, né? Enfim. Depois daquilo, o São Paulo ainda ganhou alguns campeonatos estaduais, né? No fim da década de 80 e nos anos 90 todo mundo sabe, né? Aquele timaço do Tele, enfim, que o São Paulo ia conquistar a Libertadores e o mundo, enfim. Todo mundo sabe dessa história, isso aí é para outro podcast, outro vídeo aí pra gente falar mais, né? O que a gente tá falando mais hoje é do título brasileiro, né? Do Brasileirão de 86. Agora vamos falar de outras coisas aqui, né? O destaque não, né? Os melhores times, os times que surpreenderam nesse campeonato. Tivemos o América do Rio, né? Eu falei agora há pouco, né? Do América, né? O América na década de 70 e 80 era sempre uma presença constante em campeonatos nacionais, né? O Carioca já fazia um estrago ali e tal, né? Chegou a ganhar uma Taça Guanabara em 74 e ganhou a Taça Rio de 82, inclusive acho que era o primeiro nome, né? Taça Rio, né? E o América conseguiu ganhar, né? E o América ganhou um campeonato também em 82 chamado Torneio dos Campeões, né? Que era um torneio assim que a CBF convidou os clubes, né? Para não ficar parado. E o América foi um dos convidados e aí foi campeão, né? Enfim, o América tava tendo destaque ali. Tinha bons jogadores, tinha Luizinho Lemos, né? Tinha Moreno, tinha uns jogadores, né? Que até fariam história. Tinha o Maurício, o Ponta Maurício. Acho que ele não jogou em 86, mas anos anteriores ele tinha defendido o América. Esse Maurício aqui é o mesmo Maurício que faria a história no Botafogo, né? Que seria o grande herói do Botafogo, que sairia da fila em 89, né? Enfim, o América é sempre forte ali, né? Foi um dos destaques desse campeonato, enfim. Podemos destacar o Guarani, né? O próprio Guarani, que tinha um timaço na época. Só que assim, o Guarani, antes do campeonato, não acreditava que poderia fazer essa campanha. Por quê? No Campeonato Paulista, que foi no primeiro semestre, o Guarani não foi muito bem, né? Fez uma campanha ali mediana, 13º, 14º, quer dizer, ficou longe, né? De conseguir chegar nas fases decisivas e brigar ali pelo título, né? E muitos achavam que no Brasileiro o Guarani não ia muito longe, né? Só que o Guarani, né, se entrosou, conseguiu, né, encaixar o time, né, no momento certo, justamente no Campeonato Nacional, né? Que nesse campeonato, inclusive, na época se chamava Copa Brasil, inclusive.
Aliás, os campeonatos brasileiros teve vários nomes, viu, gente? É impressionante. Teve vários nomes que, né, você olha assim e fala, meu Deus, né? Mas enfim. Então, o Guarani encaixou justamente no Brasileirão e deu liga, né? Conseguiu várias goleadas, né? O Evair começou a aparecer mais, fazendo muito gol. O João Paulo, né, se destacando, marcando bandeira, enfim. E o time foi avançando, né? Eliminou grandes times no caminho, né? Eliminou, por exemplo, o Atlético Mineiro na semifinal do campeonato. O Atlético era forte nessa época, tinha grandes jogadores, né? E o Guarani foi lá e eliminou. Enquanto o São Paulo fez 2 jogos duros, né? Para você ver o nível que era esse time, né? E por um detalhe, não foi campeão, né? Faltou, talvez, não sei, malandragem na hora que fizeram 3-2, né? Na prorrogação, faltou um pouco de malandragem, né? Tipo, gastar o tempo para passar o tempo e terminar logo o jogo, assim, fazer a festa, né? Talvez tenha faltado isso para ter sido bicampeão, né? Depois de 8 anos, né? Mas mesmo com esse vício, o Guarani ficou marcado na história. Agora, dos times que decepcionaram nesse campeonato, né? Teve vários times grandes que fizeram feio, né? Por exemplo, no Rio, o Botafogo foi muito mal, né? Tipo, ele até avançou na primeira fase, só que na segunda fase ele foi praticamente um saco de pancadas, né? E o Botafogo acabou ficando em penúltimo no seu grupo. O grupo, inclusive, que tinha o São Paulo, né? Eu falei até, acho que o São Paulo goleou o Botafogo, inclusive, acho que foi no Morumbi, acho que foi 5-0 pro São Paulo, enfim. O Botafogo, né, vivia aqueles tempos de vaca magra, né? Montava até alguns times interessantes, né, nos anos 80, mas nada assim que chegasse e brigasse por títulos, né? E no Brasileirão, não deixou. E esse Brasileirão, o Botafogo não fez muita coisa, né? Mas outro time que decepcionou foi o Curitiba, o atual campeão, né? E o Curitiba já tinha ganhado a estadual nesse mesmo ano, né? Depois de 7 anos, e todo mundo achava que o Curitiba ao menos ia, né? Tentar avançar de fase, ou pelo menos chegar entre os 16 melhores, né? Pra ao menos fazer uma campanha digna, né? Mas só que aí o Curitiba decepcionou, o time mudou em relação ao time de 85, né? Tinha alguns que ainda estavam, mas nem todos, né? E, por exemplo, o Enel Andrade já não estava mais, enfim. E o Curitiba não foi muito bem, foi muito mal, inclusive na classificação geral, ficou na lanterna, acho que tinha 44, né? Eu tô contando os 44 do Brasileirão em si, né? Não 44, mas os 40, se não me engano, do paralelo, né? Então, tirando esse paralelo, Curitiba foi o lanterna geral, contando os 44, para você ver, né? Só ganhou um jogo e acho que empatou 3 e perdeu 6, acho. Quer dizer, foi muito fraca a campanha e se esperava mais do Coritiba, só que o Coritiba veio muito modificado em relação ao time que fez história em 85. Quem mais aqui que decepcionou? Podemos colocar o Palmeiras em 86, porque ele chegou na final do Paulista, né? Os palmeirenses ficaram muito frustrados pela perda do título, né? Porque todo mundo dava certo, né? O Palmeiras ia sair da fila de 10 anos contra a Inter de Limeira, né? Time de interior, tal, aquela coisa, mas só que o Palmeiras, né, não conseguiu, né? Perdeu. E no Brasileiro, se esperava que o Palmeiras chegasse longe, né? Porque tinha um grande time em 86, né? Tinha o Éder, tinha o Edmar, tinha a Mirandinha, tinha, né? Acho que o Edmar, se não me engano, saiu, né? Nesse campeonato, acho que ele não tava mais, não. Acho que o Edmar tava no Paulista e no Brasileiro ele saiu, acho que foi pro Corinthians, se não me engano. Isso. E tinha, enfim, tinha a base do time que foi vice, né, no Paulista. E no Brasileirão, o Palmeiras estava bem, fazia boas campanhas na fase de grupos ali, nas 2 primeiras fases e tal. E todo mundo achava que o Palmeiras ia longe, né? Só que aí nas oitavas o Palmeiras foi eliminado pro Bahia, né? O Bahia que estava despontando ali como um time a ser batido, né? Tava começando aquele embrião do time que viria a ser campeão em 88, inclusive, né? Só que ninguém achava que o Palmeiras ia ser eliminado pro Bahia, né? Só que o Palmeiras não conseguiu avançar e foi eliminado já na primeira mata-mata, né? Que foi as oitavas de final e o Palmeiras já caiu. Mas enfim, é isso, né? Acho que foi isso que eu tive que contar. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, curte o vídeo e a gente volta com mais histórias aí do futebol, seja campeonatos, copas, alguns times históricos, enfim. E vamos tocando assim, né? Até eu ficar mais, mais assim, profissional, vamos dizer assim, né? Vai sendo assim, você vê. Teve alguns problemas, cortes, mas é assim, né?
No começo é assim que a gente começa mal, mas depois vai melhorando, né? Espero que vocês tenham gostado e se eu esqueci de mencionar alguma coisa, tal, deixa nos comentários, que pode ser que teve erros, né? Pode ser que teve erros sim, porque é normal, né? Porque eu lembrei só de cabeça, tá? E se eu errei alguma coisa, deixa nos comentários que aí eu deixo fixado, talvez, né? Tipo, deixo falando, ó, olha só, o rapaz aqui lembrou, verdade e tal, né? Mas, enfim, e se vocês lembrarem de mais alguma coisa em relação a esse campeonato, deixa também nos comentários. Enfim, espero que tenham gostado e dê um curte, compartilhe o vídeo e tchau!